Por onde começar a estudar programação? Essa é uma pergunta que eu escuto muito. Muitos amigos em outras áreas, muitas pessoas começando sua carreira. Fico em dúvida em frente a tantas possibilidades na área de TI. E é compreensível. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o resumo de como foi minha trajetória de estudos, do zero até a senioridade. E realmente o leque de possibilidades tende ao infinito. Mesmo dentro de uma função específica, são inúmeras as variações de tecnologias possíveis. Mas não deixe isso te afetar. Eu já tenho 20 anos de carreira e posso comprovar que você se tornando especialista em algumas tecnologias e entendendo o ecossistema, não é só de tecnologia que se faz um analista de software. Capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal, postura, são diversos os soft skills procurados no mercado. E lembre-se, hardware skill só depende de você estudar, e se você se aplicar você vai conseguir evoluir. Soft skill às vezes passa despercebido. Até a sensibilidade de qual roupa utilizar. Nisso eu não estou dizendo que você tem que estar sempre com roupas formais. Depende de onde você quer entrar. Tem empresas que se você chegar com roupa toda formal, social, até o entrevistador não vai estar vestido assim. Então você vai estar fora do padrão da empresa. É super importante observar esses detalhes. Mas vamos lá. Vou falar como que foi o meu caminho. Não quer dizer que o meu caminho é certo ou errado. Foi só o meu caminho. E o seu caminho também não tem que passar por todas essas etapas. Existem outras formas de se atingir resultados parecidos. Eu era uma criança bem curiosa, mas não tinha acesso a um computador quando era criança. Vivia entrando naquelas lojas de shopping, observando o vendedor mexer em computador, eu ficava curioso como que aquilo tudo funcionava. E só na minha adolescência eu fui ter o meu primeiro contato com o computador. Consegui a oportunidade de fazer cursos de manutenção. Foi onde eu comecei a ganhar meu primeiro trocado também, arrumando, formatando computadores. O Windows naquela época ajudava muito, né? Era só usar 6 meses que ele já não prestava mais. E assim eu fui aprendendo. Mas também fui descobrindo que não era isso que eu queria. Eu queria algo diferente nessa carreira. Mas foi bom entender sobre hardware, entender sobre as peças, o funcionamento do computador. Fica mais fácil você programar em um computador quando você sabe como que ele funciona efetivamente. Como funciona a memória RAM, como funciona o processador, como funciona a placa-mãe, a responsabilidade de cada uma. O entendimento depois da execução do seu código fica um pouco mais tranquilo. Mas foi durante o colegial que eu tive a oportunidade de escutar um conselho de um amigo. E esse amigo me apresentou, que na época chamava ET, aqui em São Paulo, que hoje é a ETEC. Eu nem sabia que essa escola existia. E nessa escola tinha curso técnico para programação. Foi a decisão que eu tomei de tentar conseguir essa vaga. Não foi fácil. Não consegui na primeira, mas na segunda tentativa eu consegui. E abriu um horizonte de possibilidades, onde eu comecei a enxergar o que é o trabalho de front-end, o que é um trabalho back-end, um trabalho de DBA, trabalho de redes, trabalho de manutenção de micro que eu já tinha contato. E foi na ETEC que eu tive meu primeiro contato com lógica de programação e com as linguagens bem antigas que vocês nem vão precisar tocar, como Basic, Pascal e C. Mas foi muito bom para desenvolver o raciocínio lógico, para começar a entender como se comunicar com o computador, como que ele entende os códigos. E isso foi uma fase na minha vida. Eu lembro que nessa época ia até a Copa do Mundo e eu corri pegar o que eu sabia para fazer um software. E naquele software que você colocava os grupos, as seleções, depois simulava os jogos, de acordo com o resultado dos jogos eles iam passando de fase. E foi meu primeiro prazer em desenvolver um software, que eu me lembro. Com o passar dos semestres, comecei a ter contato com o Visual Basic 6 naquela época, o Delphi, que já era desenvolvimento de software para rodar no Windows, né? Tem interface já.
Primeiros contatos também com ASP, que era desenvolvimento para fazer site, né? Trabalhar com a parte web, PHP também. E o PHP eu já não gostei naquela época não, hein? Nada contra, mas o ASP era muito mais tranquilo de aprender e trabalhar. E o bom da ETEC é que você tem um trabalho final de curso para se formar. Então a sala se une para desenvolver um software completo. E foi nesse momento que eu, pela primeira vez, peguei a responsabilidade de realmente pôr a mão na massa. E confesso que tive que fazer isso 2 vezes. Porque eu comecei a me encantar tanto com programação durante a madrugada e faltei em muitas aulas. Então eu passei um semestre programando em Delphi e fui reprovado por faltas. E no próximo semestre programei em VB. Mas por incrível que pareça, ser reprovado é ruim ou foi uma das melhores coisas que aconteceu? Eu tive a oportunidade de fazer 6 meses a mais de curso e reforçar tudo que no semestre anterior eu tinha aprendido. E para mim, eu acho que foi uma enorme vantagem. E confesso que nem todo professor tinha a mesma habilidade. E ver a mesma matéria com professores diferentes facilitou muito o entendimento de algumas coisas. O próprio SQL. Eu não tinha, o próprio SQL é muito simples e tranquilo, mas dependendo se for ensinado de uma forma errada, parece complicado. E nessa segunda tentativa, eu consegui dominar melhor o desenvolvimento de software. Eu só tenho a agradecer a ETEC. Me preparou para o próximo passo. E na mesma linha, eu consegui ser aprovado na FATEC, aonde começou a minha graduação. E a FATEC foi um grande desafio. Eu que vim de escola pública, senti o baque no primeiro semestre. Realmente olhava para a sala e pensava, nossa, eu sou o mais burro daqui. Mas eu tinha a oportunidade de recuperar isso. Primeiro semestre é muito nivelador. Tive aula de português, matemática, finanças, administração. O meu curso era sobre gestão de negócios voltado à informática. Então, você aprendia muito mais coisa. E foi ótimo. Abrir a cabeça, olhar para o mercado, olhar para as empresas, entender que criamos softwares para resolver problemas. E com o passar do tempo, com dedicação e gosto pelo que estava fazendo, eu comecei a ir muito bem no meu curso. Trabalhando já com novas tecnologias, tendo contato muito com VBNet e Java nessa época. E já não gostava do Java também. Muitas perguntas, fazer ou não fazer faculdade? Pode ser muito da situação de cada pessoa, mas naquela época foi uma forma de amadurecimento para mim. Eu melhorei tecnicamente e eu melhorei em relação a se tornar adulto e enxergar o mundo de uma forma mais clara, entender as oportunidades. Por isso que eu acredito que não tem uma resposta certa, vai depender muito de você, se você sente essa necessidade. Fiz muitas amizades, desenvolvemos muito software e ali eu consegui aprender tecnologias modernas voltadas para o mercado de trabalho. O que me deu minha primeira oportunidade de deixar de ser apenas um estudante e me tornar um estagiário. Mas confesso a vocês, eu tive que correr muito atrás desse período. As matérias exigiam muita leitura para conseguir se adequar e era algo que eu não estava acostumado no colegial. A escola pública sempre foi muito fácil, nunca precisei estudar realmente, apenas assistir às aulas. E agora na faculdade eu tive que me mexer. Mas isso eu estou contando uma história com mais de 15 anos atrás. Hoje, se eu fosse começar tudo de novo e tivesse tempo, eu iria te aconselhar. Faz um curso técnico, preferencialmente presencial, para você ter o contato com o ambiente, você ter contato com os professores. Faz uma faculdade. Se tiver condições de fazer faculdade pública, melhor ainda. É muito caro pagar uma faculdade. E ao mesmo tempo, continue estudando e torne o estudo em casa prazeroso. Desafie-se a criar coisas que são interessantes, divertidas ou úteis para você. E no meu TCC da faculdade, eu desenvolvi um sistema financeiro em VB6. Hoje é o sistema que eu uso para administrar minhas finanças. Claro que ele tem limitações, tanto técnica quanto de visão daquela época. Eu não enxergava tudo que era necessário e eu nem dou mais manutenção nesse sistema, só apenas uso.
contornando as suas limitações. Mas eu criei algo que era útil para mim. E com isso eu tenho dados financeiros de toda a minha vida. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer orientação que você queira receber. Faz muito mais sentido essas orientações serem direcionadas de forma individual. Agora, um compromisso que eu vou criar com vocês é o de compartilhar o meu conhecimento. Vou estruturar a melhor forma possível dentro do meu alcance de compartilhar o que eu sei. Uma forma que eu acredito que possa ser útil para agregar valor na sua trajetória. O canal está começando, mas devagarinho terão várias vertentes diferentes. Espero que alguma delas seja útil para você. Estou aberto sempre a feedbacks e muito obrigado por chegar até aqui.